Uma boa noite para todos, que bom de estarmos juntos novamente. Queridos irmãos e irmãs da Casa do Coração, meus amigos, minhas amigas, sejam todos bem-vindos à nossa reunião de hoje. Espero que todos estejam confortavelmente assentados ou, sei lá, na poltrona, no chão, na mesa, na cadeira, não sentados na mesa não, à mesa, né? Todos estejam bem confortáveis e para mais este encontro de energização e limpeza espiritual. Não esqueçam a água para depois ser energizada, tá bom? Ok. Vamos pedir a Jesus que nos acompanhe nesta noite e que nos dê a iluminação necessária, a força necessária e a energia para que a gente saia daqui melhor que entramos. O nosso tema de hoje é um tema, aliás, bem interessante. Bem interessante. Vontade, o poder humano da transformação. Ou o poder humano de transformação. Vontade. E quando escolhi esse tema, não foi por acaso também. Circunstâncias me fizeram entrar por esta área e a intenção em trazê-lo, em trazer ele para esta reflexão de hoje, é encontrarmos a vontade dentro de nós, dentro de cada um de nós. E nós vamos, ao final da reflexão, saber exatamente o que isto significa. Porque a vontade é a causa mais poderosa de todas as causas. Vocês lembram daquele filme Excalibur, do Rei Arthur? A espada? Excalibur. A espada. O símbolo da vontade é Excalibur. A espada. E, no entanto, a palavra vontade no nosso vocabulário, no nosso dia a dia, se esvaziou tanto que o sentido principal dela poucas pessoas ainda sabem. A maioria confunde vontade com desejo. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Querem ver uma outra palavra? Mais duas palavrinhas vazias, que se tornaram vazias, que o vocabulário esvaziou o sentido delas? Amor está em primeiro lugar. E felicidade. Infelizmente. E aí nós criamos um complemento para vontade, para nos dar mais força, a força de vontade. E cometemos de novo um erro. Não é força de vontade, é a força da vontade. Olha que muda totalmente o sentido. Força da vontade. E a força que nós atribuímos à vontade, à palavra vontade, é para fortificá-la, para dizer exatamente o que ela significa na nossa vida. E força não é esforço. Força é determinação. Por isso, força da vontade. Determinação. Alcançar. Querer algo. Buscar. Certo? Não é essa força da paixão, do colérico, do violento. Não. É a força do querer. Força
da vontade não é explosão, não é impulso, não é passageiro. É sim muito lúcida e muito duradoura. E na nossa cultura nos torna pessoas débeis. Por quê? Porque nós temos em nós a lei do menor esforço. Débeis não no sentido de débil mental, débeis no sentido de fracos, fraqueza, cambaleantes, não sabemos bem o que queremos. E a vontade se compõe de ritmo, perseverança e constância. Ritmo eu coloco dentro também foco. Ritmo, foco. Perseverança e constância. Perseverança é fazer sempre. Constância é lembrar sempre o que fazer. Com foco, com ritmo. E a dúvida, ela debilita a vontade. No momento que eu tenho dúvidas, que o sofisma da dúvida me atrapalha. Lembram-se do ser? Ah, se eu fizesse isso, ah, se eu fizesse aquilo, ah, se fosse assim e tal, dúvida, eu fraquejo. E a motivação da mente é o conhecimento versus curiosidade. A curiosidade me envia para o conhecimento. O conhecimento, por sua vez, me fortalece a curiosidade. Eu crio aqui um círculo virtuoso. E a vontade superior se impõe à mente e descobre formas de avançar. Descobre realmente formas de avançar. Querem um exemplo? Heróis. Por que existem os heróis? Porque a vontade foi mais forte do que a mente. Por isso que se tornaram heróis. Lembram? A vontade é mais forte que a mente. E isso nós chamamos de vontade superior. Logo, existe mais um andar em nós. Porque a mente não é o último andar. A vontade é o último andar. Existe mais um andar em nós. E onde há vontade, há caminho. Onde há uma vontade, há caminho. É um provérbio em inglês que se insere perfeitamente no que estamos falando. E aí o exemplo, a Excalibur gravada dentro de uma rocha, de uma pedra, de um mineral duro. Como é que pode? Como é que se conseguiu isso? Pela vontade. Certamente. E a vontade sintetiza as potências humanas, o que nós temos de mais forte dentro de nós. Vamos agora mentalizar isso que eu acabei de falar, da potencialização das nossas, nossa força humana. Vamos mentalizar um trem. Um trem, um vagão, corpo físico, outro vagão, corpo energético, o outro vagão, corpo emocional, o outro vagão, mente, corpo da mente, do conhecimento. E isto tracionado por uma locomotiva. Quem é a locomotiva? A vontade. Imaginam só. Esses 4 elementos potencializados nos fariam dominar o mundo. Só que, se nós quisermos abraçar concomitantemente os 4 corpos, a locomotiva não suporta. Então, fatalmente, nós temos que ser bom num, médio no outro, ruim no terceiro, e assim.
assim por diante. Então, o domínio do corpo físico, para nós, é o que nossa mente consegue fazer. Por exemplo, eu digo para minhas pernas, vai lá e abre a porta. E eu vou lá e abro a porta. Agora, será que as minhas emoções me obedeceriam dessa forma? Será que a minha mente resolveria isso ou aquilo se eu dissesse a ela puramente? Não. Se fosse assim, se nós dominássemos, aliás, nossas emoções e nossa mente, como nós dominamos nossas pernas, seríamos realmente uma potência humana. Imagina dominar tudo pela vontade. Que poder, que potência! A vontade se impondo aos corpos físicos, energéticos, emocionais e mente. Que coisa maluca, né? E aí nós temos também os componentes do esforçado versus motivado. A vontade não tem nada a ver com esforço. Esforçado? Não. Motivado? Sim. Motivado? Sim. Esforçado é falta de motivação. E motivado é a motivação, é o natural. E empolgação versus entusiasmo. A empolgação é efêmera, é passageira. Não, elas são impulsos, excitações. Ao passo que o entusiasmo realmente é perene, é puro, é forte, é a vontade. Então, se empolgação são impulsos, e se imaginem um eletrocardiograma, altos e baixos, ou uma serra com seus dentes, isto é empolgação. Eu hoje estou lá em cima, amanhã eu estou cá embaixo. A coisa efêmera. Ao passo que o entusiasmo é perene, é horizontal, é permanente, é inspirador. Ele não é cíclico. Ele é o motor da vida. E a vontade é entusiasmo puro. A vontade não passa. O desejo, esse passa. O desejo é empolgação. A vontade é entusiasmo. Excalibur, ela fora da água, ela é compaixão, fraternidade, perseverança, o bem. Afundada dentro da água, ela é mero desejo, sem substrato, sem raiz. E a apatia é a forma mais descaracterizada da falta da vontade e do desejo. Então, a apatia é o fim. E a força da vontade, ela deixa rastros, muitos rastros. Joana d'Arc, corpo emocional, querendo paz, querendo um rei para a França, querendo ajudar as pessoas. É o símbolo de um rastro. Gandhi deixa rastros. Pelas vossas obras vos conhecerei. Isso é bíblico. Pelas vossas obras vos conhecerei. Exemplo de rastro, para nós termos claramente a noção exata do volume, da qualidade da nossa vontade. Se imaginem um avião caça-miragem. Ele passa, o que ele deixa atrás de si? Minutos, um rastro de uma nuvem
branca. Dura seguramente uns 5, 10 minutos até que isso se dissipa. O teco-teco faz a mesma coisa. Só que quando ele passa, é praticamente um hífenzinho e já o rastro já desapareceu. E nós queremos ser um avião caça ou nós queremos ser um teco-teco? Não se trata aqui de querer. Nós estamos num processo de transformação e se trata realmente de querer ser um caça para podermos ser melhores e praticarmos o bem. E onde há uma vontade, há um caminho. O provérbio em inglês. Hermann Hesse é um poeta, um escritor alemão. Ele diz o seguinte: quando alguém necessita de verdade, algo o encontra. Não é o acaso que o procura, mas ele mesmo. Não há nada, por mais difícil que seja, que na maioria das vezes não possamos conseguir através do nosso empenho. Logo, acreditar é o segundo poder, mas querer é o primeiro. A palavra-chave aqui é querer. E um grande poder é não querer. É dizer muitas vezes não para certas coisas. E quando nosso impulso nos leva a dizer um sim ao invés de um não. Primeiro poder é querer. O segundo é acreditar. Rudyard Kipling, um autor e poeta britânico, diz o seguinte: se você pede a um homem mais do que ele pode fazer, ele vai lá e faz. Agora, se você pede para ele o que ele pode fazer, ele não fará. É duro isso aí. E daí vem o nosso ditado popular: se você quer alguma coisa bem feita e na hora, procure alguém ocupado, esse fará. Você já deve ter ouvido falar muito disso, né? O que está inserido nisso aí, se não a pura vontade? Thomas Edison, o grande descobridor da lâmpada, da nossa luz, que aqui nos ilumina, se todos fizéssemos as coisas que somos capazes de fazer, nos surpreenderíamos. Tudo é uma questão de vontade. Querem um exemplo maior que Walt Disney? Walt Disney faliu 3 vezes. E só na terceira tentativa ele produz essa maravilhosa coisa, Disneylândia e tantos outros entretenimentos que Disney tem. Aristóteles Onassis queria ser o homem mais rico, obstinado, foi lá, perseverou, foi o homem mais rico. Obviamente dentro do corpo físico, mas foi. Joana d'Arc, já falei antes. Há inúmeras maneiras de entrar em problemas, mas só sairá deles por uma única forma, que se chama vontade. A lei do menor esforço é uma triste lei que nós temos aqui. Querermos achar o culpado em tudo. E querermos terceirizar a culpa. É a lei do menor esforço que faz isso. Porque a lei do menor esforço jamais usa e quer saber da vontade. E a vontade é muito mais poderosa em situações humanas. Por exemplo, fraternidade, compaixão, amor.
tudo que nos conduz a um bem, não ao mal, ou não somente a parte material. E a disciplina e a ordem são canais que a vontade utiliza. Disciplina e ordem. Ordem no tempo e no espaço dá poder. Para o bem ou para o mal. O crime organizado, que ele tem de mais poderoso? A ordem e a disciplina e a hierarquia. E é um poder famigerado, mas é um poder. O crime organizado. E aí a nossa rejeição ao poder também é uma coisa assim muito difícil de acreditar. Quando nós dizemos quer corromper alguém, dá-lhe poder, não é nada disso. Isso é um eufemismo. O poder não corrompe. Sim, a pessoa que é corrompida, ela já vem corrompida. O poder é um instrumento na mão dela. Agora, o poder em si não corrompe, porque o poder é um atributo de Deus, é um atributo divino. A ocasião faz o ladrão é outro eufemismo. Não é a ocasião. É o crime que faz. Não é a ocasião, é o crime. E nós, na nossa debilidade, na nossa fraqueza, nós não utilizamos as ferramentas que nós temos. E a sociedade será forte quando o homem de bem tiver a mesma audácia que um corrupto. Olha que coisa forte isso, dizer isso assim. Benjamin Disraeli, primeiro-ministro inglês, disse isso. Quando a audácia do homem, audácia, perspicácia, vontade, querer, quando a audácia dele for a mesma que o corrupto tem. E a primeira coisa que nós temos que expurgar da nossa vida é a lei do menor esforço. É a primeira coisa. Quem são hoje os ousados na sociedade? Quem ousa hoje? Traficante, corrupto, malfeitor, político. E quem aguenta mais pressão? O menino aviãozinho lá das drogas? Ou o menino aquele que tem casa, roupa lavada, comida e mesada? Quem aguenta mais pressão dos dois? Quem melhor se defende dos percalços da vida? É uma reflexão profunda que nós temos que fazer. Lei do menor esforço, rua com ela. Vamos trazer a vontade para dentro de nós. Porque sem vontade, a vida é um verdadeiro cemitério de sonhos humanos, abatidos pela debilidade, pela nossa fraqueza. O melhor que nós pudermos fazer para os que amamos é sermos humanos com vontade. E vontade é muito mais que um desejo. É Deus em nós, íntios. Vontade é o poder do homem para se transformar. A evolução espiritual acontece pela nossa transformação ética e moral com vontade. Senão nós não conseguiremos. E sempre com a presença. Conhece-te a ti mesmo. Que Jesus permaneça sempre em nossos corações.